Salve, salve galera! Eu sou o Luan Matheus, sou UX Designer e esse é o Papo de UX. Você já percebeu como muitas empresas dizem que são orientadas por dados, mas no fundo ainda tomam decisões no achismo? A real é que usar dados de verdade não é sobre encher dashboards de números bonitos, é sobre conectar métricas, entender pessoas e transformar tudo isso em estratégia que gera impacto real. E para trocar essa ideia com a gente, eu convidei uma líder que une ciência, mercado e inovação. Ela é doutora em antropologia pela Unicamp, cientista social e CEO na empresa Pinion. Salve, salve, Thalita Castro. Oi, Luan. Muito obrigada. Obrigada pelo convite. Animada aqui para bater esse papo com você. Pô, eu que agradeço aí, Thalita, por ter aceitado participar aqui com a gente do papo e falar sobre esse assunto que é super importante, cada dia mais, principalmente nessa era de IA, né? A gente ser assertivo nas nossas decisões e baseada realmente nos dados e não só naquilo que a gente acredita que vai funcionar, né? Os dados direcionam muito bem a gente e que bom ter você aqui conosco para poder trocar essa ideia. Eu queria pedir pra galera que tá nos ouvindo aí deixar o seu like, ativar as notificações, pegar o link deste episódio também, compartilhar aí pelas redes sociais. Se for no LinkedIn, me marca lá, Luan Matheus, marca a Thalita Castro também, comenta lá o que você tá achando deste episódio, espalha esses links pelas redes. A gente compartilha às vezes tanta coisa boba, né? Compartilha conteúdo aí, essa troca de informação que colabora pro crescimento de outras pessoas também. E deixar o seu like é importante porque não custa nada e fomenta cada vez mais outras pessoas também, engaja, né, nas plataformas de podcasts, porque o conteúdo vai se espalhando. Isso é de graça, mas você também pode ajudar de forma monetária, se você quiser e puder. Tem a nossa chave de e-mail que é o pix@papodeux.com.br e tem o nosso e-book também sobre as 10 heurísticas de Nielsen, que o link está na descrição deste episódio e você pode clicar e baixar e usufruir deste conteúdo também, que é super bacana. E Thalita, eu queria que você falasse um pouquinho sobre a sua carreira antes da gente mergulhar aí nos dados. Como é que foi pra você? O que te motivou a fazer antropologia, né? Tipo, fazer um doutorado nisso? Nossa, tipo, muito legal. Eu acho muito bacana. E como que essas coisas se conectam? Como é que você se tornou CEO, né? Pô, que bacana. E tô feliz, né? Pô, cada vez mais temos pessoas do alto escalão aqui participando do Papo de UX, né? Agora uma CEO e tal. Pô, eu fico super feliz. Legal, obrigada. Eu acho muito curioso esse interesse pela minha formação também, mas eu entendo também que essa formação que eu tenho é bem diferente do que a gente espera em carreiras executivas, tá? Então é interessante contar também. Eu entrei na faculdade e fui fazer ciências sociais, né? Ciências sociais aqui no Brasil são 3, né? Então você vai para um curso que tem um núcleo comum e depois você pode seguir, se especializar em 3 disciplinas diferentes. Então, sociologia, ciência política e antropologia. Eu prestei ciências sociais, eu estava entre ciências sociais e filosofia, e eu foi meio no Unidunité. Eu sempre fui a nerdzinha, assim, a clássica CDF na escola, aquela pessoa que gostava muito de estudar, de ler e tal, então eu achava que essas coisas tinham um pouco a ver, mas na verdade eu entrei em ciências sociais porque eu queria ser arqueóloga. E naquela época, há 20 e tantos anos atrás, para você ter a graduação, a diplomação, né, em arqueologia no Brasil, você tinha que ter um curso de ciências sociais e seguir na pós-graduação, no mestrado, no doutorado, em arqueologia em algumas instituições que existem aqui no Brasil. Não tinha na época uma graduação em arqueologia, hoje em dia eu acho que já tem gente. E aí eu prestei ciências sociais, não segui essa trajetória para caminhar para arqueologia, mas logo no começo eu me encantei das 3 disciplinas, eu me encantei um pouco mais pela antropologia, que tem uma pegada de pensar a sociedade, pensar a cultura, assumindo muito uma ignorância primordial, assim, porque ela surge com uma metodologia, com um conjunto de metodologias de pesquisa no século XVIII e XIX, formada por pesquisadores que se deslocavam, saíam de seus países, muito uma veia colonialista, para entender povos indígenas, populações isoladas, esse tipo de coisa, né? Então você sempre parte de um pressuposto de que você não sabe nada, não sabe nem a língua. Então, pesquisas muito longas. Aí tem a metodologia clássica da antropologia, se chama etnografia, que naquela época as pessoas passavam 20, 30 anos fazendo uma pesquisa. Então, vai até o local, porque você não sabe absolutamente nada, né? Muitos anos para aprender a língua, para depois começar a entender como se dão as relações sociais, qual é o modo de subsistência das pessoas,
constituição econômica daquele lugar, como são as relações familiares e tal. Enfim, eu me interessei muito, logo desde o começo da faculdade, por antropologia, uma pegada muito nerd, assim, de estudar muita teoria e tal. E decidi continuar, já comecei a fazer pesquisa, iniciação científica, assim, super teórica, né? Mas decidi continuar no mestrado e depois no doutorado, para um pouco de tristeza da minha orientadora e de outros professores que viam em mim uma apostinha para uma carreira de trajetória acadêmica tradicional. Mais ou menos no meio do doutorado eu saquei que eu não queria continuar nessa trajetória, né? Não continuar pensando sobre antropologia, mas eu não queria a trajetória acadêmica tradicional que envolveria muitos anos de pesquisa e com a escassez de oportunidades de trabalho mesmo, né, no país. Então, ficar muito tempo com pesquisas, com bolsas e tal, até aparecer um concurso público para poder prestar, virar professor e pesquisador dentro de uma instituição. Eu venho de uma família de origem pobre, eu não podia me dar muito esse luxo de estudar por estudar só. E logo no meio do doutorado, desde do mestrado eu já trabalhava, né? Eu sempre trabalhei com pesquisa como freelancer, fazendo diferentes tipos de metodologia de pesquisa. Então, eu já fui aquelas pessoas que faz ponto de fluxo, que é o tipo de metodologia que existe, que é estar num lugar muito movimentado com uma prancheta coletando questionário. Já fiz esse tipo de coisa. Já fiz entrevista em profundidade, que é quando você tem 1h30, 2 horas para bater um roteiro, um questionário com uma pessoa, gravando e depois depurando essas entrevistas. Já fiz etnografia de mercado, que é a adaptação dessa metodologia super longa aí de 10 anos, 15 anos, num contexto familiar. Então, você passa uma semana na casa de uma pessoa para entender os hábitos de consumo dela, como ela se relaciona com determinada marca, esse tipo de coisa. Então, eu já tinha alguma experiência profissional de fazer muitos tipos de pesquisa diferente e tal, de metodologias diferentes para finalidades diferentes, para órgãos públicos, para empresas privadas, para empresas de pesquisa e tal. E eu foi ficando muito evidente para mim um contraste entre a solidão da vida acadêmica, digamos assim, e a possibilidade de ter uma experiência mais coletiva de trabalho em ambiente corporativo. Por incrível que pareça, eu encontrei num ambiente corporativo mais coleguismo, sabe? Mais troca e a possibilidade de compartilhar tanto erros e acertos do dia a dia do trabalho, que era diferente do que eu sentia na vida acadêmica, que é muito solitária. Muito, muito solitária. Isso não é um desestímulo para quem quer seguir na vida acadêmica, mas é algo que você tem que estar, inclusive, mentalmente preparado para isso. Uma pressão individual muito forte. E eu, no meio do doutorado, então, eu já tinha essa experiência com muito freela, muita coisa diferente, e eu falei, não, acho que eu quero uma coisa mais fixa. E aí eu comecei a procurar algo dentro do mercado de pesquisa de mercado, que é algo mais estabilizado, né, no país. E eu entrei no Opinion como analista júnior de pesquisa já há um tempão. Foi no final de 2014 que eu entrei no Opinion como analista júnior de pesquisa, então já estou há bastante tempo na empresa. A empresa já mudou bastante do ponto de vista de composição societária e tal, mas eu fiquei. E com o tempo eu fui ganhando mais responsabilidade, a empresa foi crescendo também, e aí eu me encontrei um pouco na gestão de pessoas, assim, gestão do dia a dia de negócio, assim, que era algo que eu nunca imaginava, assim, que eu teria algum sucesso nisso, sabe? Porque eu não tive uma educação formal, por exemplo, em gestão de pessoas ou administração e tal, foi aprendendo, né, na raça e tal, mas fui gostando desse aspecto do trabalho, fui ganhando mais responsabilidade dentro da empresa e tal, e aí fui migrando não só de ser analista de pesquisa, de fato, que é aquela pessoa que vai pegar os briefings dos clientes, construir os questionários, depois fazer análise dos dados e tal, mas fui abraçando mais etapas da área da operação como um todo, dentro do Opinion. Em 2021, 2022, na pandemia e tal, eu sempre falei que eu não ia voltar mais a estudar, porque eu já tinha estudado muito, mas eu me contradisse nisso, porque eu fui
estudar, e eu fui estudar produto. Então eu fiz alguns cursos online e tal, de gestão de produto, liderança de produto e tal. Gostei bastante, acho que isso me deu muita bagagem para pensar a posição que eu estou hoje, tá, para entender o negócio como um todo. E há mais ou menos 2 anos eu estou nessa posição de liderança aqui da empresa. Foi uma decisão do conselho e tal, o convite foi feito, eu resolvi abraçar com muito receio também, porque eu sei que eu não tenho nem a figura e nem a trajetória clássica de um executivo de empresa, mas eu também encarei como um desafio a mais de vários tantos que eu já tive e tá dando certo. Pra mim, pelo menos tá dando certo. E que bom que você aceitou o desafio, né? Porque é uma mulher CEO, né? Isso pode inspirar outras mulheres também é possível, né? Porque a gente vive num universo tão complexo, né? Com relação a isso. E você que estudou antropologia vai saber até melhor do que eu explicar sobre esses detalhes, né? Então, que bom, né? Porque aí, novamente, acaba que outras pessoas, né? Também olham pra você e falam, poxa, que bacana, né? Dá pra também eu alcançar um dia essa posição, se fizer sentido pra minha carreira. Sim, acho que tem uma importância simbólica também. Uma mulher como eu, da origem que eu tenho, com a cor de pele que eu tenho, não é algo tão comum. Então, é interessante, não, acho que não é para romantizar, né? Sim, vamos lá, basta querer. Mas sim, é possível e a gente tem sim como contribuir para as discussões, até tentar fazer diferente, pensando em gestão de pessoas, o que as características que eu carrego podem me fazer ser uma líder melhor ou pior do que o padrão clássico que a gente imagina de um homem branco, cis e na faixa dos 40, 50 anos, que é mais ou menos o que a gente vê sempre. Perfeito. E o seu conhecimento em antropologia, você entende que ajuda você no dia a dia com a questão da gestão das pessoas, assim, tipo, dá pra conectar mesmo? Ou, ficou muito mais no âmbito que se eu seguisse a carreira acadêmica e aí daria pra utilizar mais, mas no dia a dia, na prática, dentro de uma empresa, é um pouco diferente, não dá pra aplicar. Aqui eu tô fazendo uma pergunta porque eu não faço ideia de se dá pra aplicar ou não. A formação em maneira mais ampla, assim, a formação em ciências sociais, né, no Brasil, que é a minha graduação e tal, eu posso estar falando uma besteira porque eu estou relativamente desatualizada disso, mas faz 20 anos que eu me formei, né, e eu me formei numa instituição pública, não é nada voltada à formação, assim, para você adquirir competências para um dia a dia profissional, digamos assim, tá? Era muito focada na tua formação como pesquisador, quase uma formação erudita mesmo, sabe? Então, quando eu fui para mercado, eu já não era tão novinha assim, mas muito crua do ponto de vista de competências para o dia a dia corporativo, para o dia a dia de rotina de firma, digamos assim. Mas eu acredito que a minha formação com metodologias de pesquisa e com antropologia mesmo, ela me dá um olhar interessante, primeiro para o modelo de negócio do Pinion, para o mercado onde a gente está, que é um mercado de pesquisa, de mercado. Então, eu consigo contribuir muito, acredito, pela minha formação e pela experiência que eu tenho, com um desenho de soluções para clientes, entendeu? Então, o cliente chega com uma dor de negócio e como que a gente transforma isso num projeto de pesquisa que vai construir respostas para aquele problema de negócio. Então, isso sim eu vejo que tanto a minha formação quanto a minha experiência profissional me ajudam muito nesse dia a dia, tá? Aí, pensando do ponto de vista mais de gestão da empresa, eu acho que a minha formação mais ampla e talvez um pouco mais generalista me dá a capacidade de cruzar mais as informações com o que eu tenho de relacionamento com os liderados e com as pessoas, assim. Eu acho que eu consigo, no meu dia a dia, fazer esse cruzamento mais rápido e mais fácil entre o que as pessoas estão me dizendo, o que eu estou percebendo de como as pessoas atuam, de como elas constroem suas culturas e nichos dentro das áreas e como que a gente trabalha as informações e indicadores estratégicos
específicos do negócio para fazer com que cada área, por exemplo, toque seus objetivos e tal. Então eu vejo a importância da minha formação nesses dois aspectos, sabe? Tanto para pensar no negócio Pinion, em como a gente atua com os nossos clientes e na gestão no dia a dia das pessoas, cruzando indicadores com as pessoas. Pô, legal, muito bom, Thalita. E quando a gente fala em estratégia, eu sinto ainda que é um pouco confuso, assim, o que as pessoas entendem por estratégia, o que às vezes a gente executa como estratégia. Estratégia é um roadmap, é pensar no futuro, o que a gente quer, é pôr um alvo e atrás desse alvo. O que é estratégia? E aí na estratégia você tem que usar dados. Como é que a gente usa os dados na estratégia? Então, tipo, no final, na sua visão, como que é isso, assim, tipo, na prática, sabe? Como que você define o uso desses dados para ter uma estratégia de produto, assim? Tipo, o que seria tudo isso, assim, tipo, amarrado mesmo, assim, na prática, até para as pessoas entenderem como que é de fato usar os dados para estruturar uma boa estratégia para o produto, sabe? Eu vou responder de duas formas. Uma pensando aqui dentro do Pinion e outra como os dados do Pinion entram em estratégia de outras empresas, tal, dos nossos clientes. Eu acho que aqui no Pinion a gente não é algo trivial mesmo, é isso que você falou, assim, não é claro, assim, então tá, vamos pensar na nossa estratégia, tá bom, o que a gente faz com isso? Então, eu pensando na minha trajetória dentro do Pinion, que se confunde um pouco a trajetória da empresa, assim, porque a empresa era muito menor e tinha outras características completamente diferentes, de muito aprendizado a pensar dos dados e o que é importante para a gente olhar para o futuro e o que a gente quer daqui 6 meses, 1 ano, 2 anos da empresa, assim. Uma coisa que eu acho fundamental e que veio muito com aprendizado na gestão no dia a dia da empresa e olhar para a estratégia, a gente ter o dado certo que espelhe a realidade, o que é, porque é muito fácil, entre aspas, a gente pensar que a estratégia é só onde a gente quer chegar, que a gente fica muito na ideação. Vamos por essa linha aqui, vamos colocar as pessoas nesse roadmap aqui específico para desenvolver tal coisa, porque isso vai trazer futuro, vai trazer receita, esse tipo de coisa. Vai trazer uma linha nova de receita para a gente e tal. E às vezes eu acho que a gente se perde, esquece de olhar para, tá bom, e o que hoje gera receita para a empresa? Ou o que hoje está muito mais fácil da gente desenvolver sem ser um roadmap gigantesco para poder ter mais saudabilidade financeira, para poder atrair, aumentar o número de clientes, aumentar o ticket médio, esse tipo de coisa. Então, eu acho que os dados nesse sentido, eles podem trazer um senso muito forte da realidade do hoje para que a gente consiga construir um caminho muito mais baby steps em direção ao grande plano lá da frente. Sair um pouco da ideação. Não tem problema nenhum ser ambicioso e querer construir algo disruptivo, mudar o mercado, vamos colocar um produto novo, vamos atrair clientes com quem a gente nunca falou. Eu acho que não tem problema nenhum a gente ter essas ambições, mas o que faz a gente caminhar do hoje para essas ambições é olhar para dados e olhar para como as coisas estão hoje. E até como as coisas já foram, assim, olhar o passado para a gente pensar em como a gente está hoje. E não é fácil, não é um caminho, não é trivial você saber exatamente por que você tem que olhar para pensar na gestão, o que é esse hoje. Não é um caminho trivial você entender quais exatamente os indicadores que são importantes para a gente poder pensar na saudabilidade financeira de agora, onde a gente pode arriscar, investir, onde não pode e tal. Então, aqui dentro da empresa, no Pinion, a gente fez um trabalho muito interessante nos últimos 2 anos, dentro da área de financeira da empresa, por exemplo, que acabou agregando muitas informações, muitos indicadores de diferentes áreas da empresa para a gente ter uma maturação desses indicadores, e hoje em dia a gente está muito melhor do ponto de vista de maturidade de discussão desses indicadores, mas é um trabalho de quase 2 anos mesmo, de construção desses indicadores, de fazer todo mundo falar a mesma língua sobre eles, para poder entender qual que é a situação hoje e como que a gente organiza a estratégia para o futuro. Então, a importância para mim de dados para pensar em estratégia é que a gente fica muito mais seguro para fazer os movimentos, sejam eles ambiciosos ou modestos, os movimentos, sabe? Porque você tem uma concretude do que está acontecendo de fato com o teu negócio. E aí, pensando nos dados que o Pinion entrega para os nossos clientes, eu vejo dados de pesquisa como
super importantes em vários momentos do desenvolvimento de produto, para pensar uma estratégia de produto. Desde o momento de ideação, então que algumas empresas já nos procuraram para poder pensar, estimar tamanho de mercado, estimar necessidade dentro daquele nicho, estimar qual que é a visão que as pessoas têm da concorrência que já existe. Então, desde esse momento de ideação até o momento, por exemplo, de testar abordagens, testar embalagem. A gente já fez muita coisa nesse sentido. Tem um exemplo que eu sempre gosto de dar, porque é muito interessante para mim, foi muito legal trabalhar nesse projeto, que era para uma indústria de cosméticos. A gente fez um levantamento sobre 200 ingredientes, eles chamavam de ingredientes. E o que eram esses ingredientes? Cara, eu vou dar 2 exemplos, desde sulfato de cobre até aloe vera. Todas essas coisas que você vê na composição de fórmula, de shampoo, de creme para cabelo, de perfume, esse tipo de coisa. Era uma lista de 200 ingredientes. E o que a gente fazia? A gente perguntava para as pessoas o que elas entendiam quando elas ouviam essas palavras. Que cor tinha, que cheiro elas associavam. Então, assim, aloe vera, que cor que você acha que tem aloe vera? Sulfato de cobre, que cor você acha que tem? Que cheiro você acha que tem? Você acha que é um ingrediente sintético, natural? Você sentiria repulsa ou sentiria atraído por comprar um produto que tivesse isso na descrição da composição? Tal? Então, era uma lista relativamente extensa de itens que a gente checava para cada um desses 200 ingredientes. Aquilo estava servindo para o pessoal para alimentar a parte mais laboratorial, digamos assim, mas também para a concepção de produto, né? Será que faz sentido eu colocar, vou chutar um exemplo que eu nem sei se tinha lá, cafeína num shampoo? Será que as pessoas entendem isso? Será que isso chama a atenção das pessoas para que elas comprem aquele produto? Mesmo que ele seja importante na composição química, mas o que o público consumidor entende desse tipo de claim, né? Desse tipo de abordagem numa embalagem? Enfim, desde esse momento muito inicial de descobrir tamanho de mercado, até pensar em quais mensagens você quer colocar, seja numa embalagem, seja na composição química que você quer destacar de atributo, até pensar nas estratégias de lançamento mesmo, sabe? A gente tem alguns produtos e alguns clientes que testam com a gente os filmes, né, as produções que vão para a televisão, por exemplo, de lançamento de alguma coisa. Então a gente testa o criativo e a gente testa o entendimento. Bom, um criativo pode chamar muita atenção na hora que é lançado e tal. 2 dias depois as pessoas se lembram disso. Então a gente tem uma metodologia de pesquisa que avalia, entre outras coisas, essa lembrança da marca, a lembrança do produto, depois de um tempo. Então você tem aquele boom de lançamento, eventualmente redes sociais bombando e tal, e a gente vai acompanhando a lembrança das pessoas sobre esses temas. Até quando, por exemplo, um cliente decide tirar de mercado um produto que flopou, digamos assim. Então, a gente também tem um caso desse tipo, com um cliente que tinha uma indústria de bebidas, que lançou uma bebida alcoólica específica, que já tinha um par, mais ou menos, muito parecido de outra marca, que fazia muito sucesso no mercado, e a indústria resolveu, vou lançar o meu também. E flopou. Muito provavelmente porque o mercado o público consumidor da marca não era o mesmo que consumia aquele nicho específico da outra marca. Assim. Então, foi uma estranheza você notar que a marca tal tinha aquele gênero de bebida alcoólica, sabe? Não é só porque aquele gênero de bebida alcoólica performa bem que qualquer marca pode lançar o seu próprio que vai dar certo e tal. Então, acho que os dados que o Opinion entrega para os nossos clientes, eles podem ajudar em diferentes momentos numa estratégia de produto para alimentar as decisões dos nossos clientes, de indústrias e de empresas e marcas específicas. Cara, são cases bem legais aí que você comentou. E teve uma frase que você falou quando você começou a trocar sobre isso, sobre a questão do dado certo. E eu fiquei refletindo aqui, como que a gente sabe se esse dado é certo, sabe? Tipo, como que, às vezes até nessa pesquisa que você falou aí com relação aos ingredientes, e você perguntar, que cor você lembra quando fala aloe vera? Cara, como que a gente sabe se a resposta da pessoa é algo que ela não tá mentindo ou inventando, só pra falar rápido e terminar a pesquisa, porque eram 200 itens, sei lá, não sei se é assim que foi feita essa pesquisa, o método que vocês usaram, mas, sei lá, depois de ter feito 20
20 perguntas pra mim de 20 itens, eu já, nossa, tipo, vai. Aí lembro disso aqui, sabe? Tipo, meio que, como que vocês pegam isso? Como que faz a amostragem, né? Pra ter esse dado correto, né? Porque eu acredito que também deve ser, não é algo simples, assim, né? E é uma informação, como você falou, direciona o futuro da empresa, cara. Tipo, eu acredito que essa empresa aí de bebida, essa indústria deve ter tido um prejuízo lascado, assim, tipo, é claro que tem muita gente que gosta de bebida alcoólica, então depois distribui pra galera, pros funcionários, né? Dá um jeito pra não perder. Mas mesmo assim, ainda é um prejuízo, né? Pode levar uma empresa à falência, Sim, isso é muito interessante essa pergunta, porque, e aí, voltando, eu acho, casando um pouco com a outra pergunta, a questão da formação e tal. Aqui dentro do Pinion, a gente tem muitas pessoas com formações multidisciplinares aqui, tá? Eu não sou a única que segui na vida acadêmica, então a gente tem outros antropólogos, a gente tem neurocientistas, a gente tem sociólogos também, a gente tem bastante gente, tem estatísticos, obviamente, tá? Então a gente tem bastante gente que tem bastante experiência em metodologia de pesquisa, para poder justamente ir por esse caminho que você falou, que é como é que a gente constrói o dado certo. Então, muitas vezes, a gente faz uma espécie de consultoria mesmo com o cliente, no momento em que, tanto no momento de elaboração da solução, né, no momento de arquitetura do projeto para ele, ou se ele já está muito mais pronto para isso, ele já, eu já tenho esse questionário aqui que eu fiz no ano passado, eu gostaria de rodar de novo, por exemplo, tá? Então, a gente também faz uma espécie de curadoria para poder garantir que a gente está com um instrumento de coleta correto. Tá? E isso é das etapas mais importantes para a gente poder entregar valor mesmo para o cliente. Porque se você não acertar no momento da elaboração do instrumento de coleta, provavelmente você vai ter um dado depois que não vai ser muito acionável e tal. E aí a gente tem algumas técnicas para guiar esse processo também. Então, por exemplo, esse exemplo aí dos 200 ingredientes. Cada pessoa respondeu sobre um só. O que a gente fez foi construir amostras demograficamente equivalentes, então, e eram amostras relativamente robustas, então cada ingrediente foi avaliado por uma centena de pessoas, ou 2, 3 centenas de pessoas, mas cada um dos ingredientes foi avaliado pelo mesmo perfil demográfico, para que a gente pudesse equiparar as respostas. Isso traz pra gente um exemplo prático, porque aí, obviamente, eu não ia fazer mais uma pessoa falar sobre 200 coisas, porque chegou no terceiro, você foi muito gentil aí no vídeo. No terceiro, a pessoa já não sabe mais o que ela tá falando. Para garantir que a resposta da pessoa tá o mais fresh, digamos assim, né, fresca na cabeça dela. E aí a gente tem alguns instrumentos para construção disso, algumas técnicas disso. A técnica de construção de amostragem é a das mais importantes, né, e é uma coisa que a gente valoriza muito e discute muito com os nossos clientes para entender se o problema de negócio deles tem que ser respondido pelo público-alvo dele, pelo público do concorrente dele, ou se, por exemplo, se o problema de negócio dele pode ser respondido por uma amostra nacional representativa, quando você não faz um recorte já para um mercado específico. Essas definições, elas variam, elas vão vir muito de qualquer problema de negócio do cliente. Se a gente está no momento de, eu gostaria de saber a opinião pública das pessoas sobre um mercado específico. Muito provavelmente a gente vai com uma amostra nacional representativa, porque a gente está falando de opinião pública. Uma empresa quer saber sobre o que as pessoas estão entendendo sobre a regulamentação, uma lei que está sendo tratada em Brasília e tal. A gente vai com uma amostra representativa. Às vezes o cliente quer saber o que os consumidores dele veem de diferente nele em relação à concorrência. Aí a gente constrói uma amostra que tenha muito mais a ver com o perfil público-alvo dele do concorrente. Então, entender muito bem esse briefing é super importante para que a gente consiga construir as amostras corretas e depois chegar num resultado de valor. E tem técnicas também de construção desses instrumentos de coleta, sabe? Uma coisa, por exemplo, assim, se a gente vai fazer uma pergunta, evitar o sim ou não como opção de resposta. Isso é uma coisa meio básica, assim. Obviamente tem coisas que são respondidas com sim ou não, mas, por exemplo, eu tô aqui com minha garrafa de café, eu vou falar assim, eu quero fazer uma pesquisa sobre hábitos de consumo dessa bebida. Se eu disser, você costuma tomar café e colocar sim ou não nas opções de resposta, eu vou ter um tipo de dado. Agora, se eu perguntar com qual frequência você costuma tomar café e colocar algumas opções de resposta, muito provavelmente a pessoa vai pensar um pouco mais sobre aquilo e ela vai me dar uma resposta mais perto do que ela acha que
que é a realidade dela em relação ao consumo dessa bebida. Então, tem uma série de técnicas desse tipo de reflexão que a gente aplica na construção do questionário para chegar num dado mais efetivo para o problema de negócio do cliente. E tem uma coisa também que é bem comum, que é questionários longuíssimos, que é assim, já que vai rodar, já que, dá para colocar mais essa questão? E aí, quando a gente vê, às vezes a gente se depara com um monstro, uma coisa muito gigante, que não estou perguntando as mesmas perguntas sobre 200 ingredientes, mas eu tenho uma bateria de 50, 60 perguntas sobre a jornada inteira de compra de alguma coisa, de algum mercado específico e tal. Essa depuração desse questionário também é super importante para a gente chegar no dado certo, assim, sabe? Porque é muito se perguntar assim, por que você está querendo saber isso também? Isso também vai ser acionável nesse teu problema de negócio agora? Ou é só algo que seria legal também ter essa informação, sabe? Então, tem muito esse processo de troca com os nossos clientes para a gente entender o problema de negócio dele e conseguir chegar no instrumento de coleta, na amostra, que vai chegar perto de responder as necessidades dele. E provavelmente, então, você falando sobre isso, tem muitas vezes clientes que chegam com algumas situações e falam, a gente precisa descobrir isso. E aí vocês olham, analisam e falam, não, isso não, vocês precisam descobrir aquilo. Tem, assim, situações que acontecem, às vezes o cliente fica relutante para aquilo, né? Porque, o que eu fico pensando aqui? O cliente, geralmente, é muito comum você ver muitas empresas que começam, e a empresa começou com alguém que era muito especialista, manjava muito de fazer o produto, né? Eu vou dar um exemplo de, às vezes, porque a maioria das empresas são pequenos empresários, né? Que giram o nosso país. Eu vou dar um exemplo aqui na minha cidade, tem, uma fábrica de sapato. E aí, essa fábrica de sapato, o cara é muito bom em fazer sapato. O cara manja de fazer sapato. Mas, às vezes, para fazer a gestão do negócio dele, para vender mais do que ele poderia estar vendendo, ele não tem tanto know-how assim, porque a especialidade dele é fazer sapato, cara. Por isso que ele até montou uma empresa para ele, porque ele sabia fazer sapato e falou, não quero mais trabalhar para alguém, quero ter meu próprio negócio. Só que a gente sabe que ter um negócio não é apenas saber fazer o produto em si, mas entre outras atividades e áreas que a gente precisa saber, e por isso que a gente contrata outras pessoas para colaborar com isso. E aí na cabeça dele chega e fala, quero fazer uma pesquisa para isso aqui, por causa do meu sapato. E aí você olha alguém de fora que não entende de sapato e fala, não, você não precisa disso, eu acho que na cabeça da pessoa deve dar um bugzinho ali, falando, como não? Eu faço sapato há 30 anos, eu falei que eu preciso saber disso, você fala pra mim que não, que eu tenho que descobrir aquilo, e eu acabei de te contratar, você nem conhece direito a minha empresa, por que isso, né? Como que é essa relação nesses momentos, até para que a pessoa que é dona do negócio dela, ela consiga olhar e falar, não, realmente eu tenho que ir por esse caminho. E como que é feita essa análise também de vocês aconselharem não descobrir aquilo, mas descobrir outra coisa, que é o que mais vai fazer sentido, porque no final tem que trazer um valor pro negócio, né? Porque senão também você vai lá, faz uma pesquisa, traz os dados e pro negócio não muda, né? Não sai da onde ele estava para um outro lugar. O projeto que vocês fizeram, a iniciativa ali, não foi algo de tão sucesso assim, né? O objetivo é sempre a gente entregar um dado que tenha valor pro nosso cliente, assim, não vou pegar um projeto por pegar, ótimo, vendi, e a gente já sabe, na verdade, que não vai adicionar nada, tal, porque o objetivo, e isso é uma das coisas que eu descobri que eu gosto muito de fazer também nessa minha trajetória, que é conversar sobre problemas de negócio, entender outros modelos de negócio, tal. A gente quer continuar conversando com os nossos clientes, a gente quer continuar entendendo onde os dados de pesquisa podem ajudar ou não. Muitas vezes a gente fala para o cliente, cara, não vai ser um dado de pesquisa que vai te ajudar. E numa boa a gente fala isso, mas trocando mesmo. Talvez, por exemplo, você vai coletar esse dado em uma store dos aplicativos, vai ser muito mais efetivo do que a gente ir para um dado declarado de pesquisa e tal. Mas acontece isso sim. Geralmente a gente nunca tem problemas, digamos assim, nunca é uma situação ruim. Até porque, isso é certamente a coisa que eu acho mais legal de pesquisa, mais fascinante, assim, é que até quando é ruim, é bom. Assim, até quando não responde exatamente, traz coisas para pensar e tal. Então, tem um exemplo que foi bem isso que você falou mesmo. Um exemplo que a gente tem aqui de uma indústria de setor de vestuário que chegou pra gente com um objetivo que parecia assim muito na bola. Era assim, a gente quer contratar determinada pessoa para ser garoto propaganda da campanha X. Mas a gente quer saber se vai funcionar ou não vai. Então, eles chegaram com um problema de negócio muito bem definido, que era basicamente testar o nome de um influenciador específico. O que a gente descobriu na pesquisa? Que era um influenciador homem. A empresa já sabia disso, obviamente, mas a gente aprofundou um pouco mais na pesquisa que o produto era feito para homens, mas quem compra são mulheres. E aquele influenciador era muito mal visto pelo público feminino. Então, não era uma questão de validar aquele influenciador com o público que vai consumir, mas tinha que validar com
o público que vai comprar também. E aí o que a gente descobriu era que não era tanto só testar o nome a gente testou o nome do influenciador e foi muito rechaçado, digamos assim. Mas a pesquisa trouxe a necessidade para o cliente de pensar na própria jornada inteira de compra. Como é que as lojas, os canais digitais estavam preparados, a comunicação mais ampla da marca estava preparada para falar da linha de roupa masculina e a linha de roupa feminina pro público feminino, que era quem comprava, até fazer com que o público masculino usasse, aprovasse e gostasse da campanha e tal. Então, por que eu falei que até quando tá errado é ruim? Porque no fim das contas foi uma notícia meio ruim pro cliente, porque ele já estava quase na bola assinando com o influenciador, voltaram atrás, a pesquisa foi acionável a esse ponto deles não acertarem toda a estratégia de campanha, e eles resolveram pensar numa outra abordagem completamente diferente para pensar na comunicação da marca como um todo para esses dois públicos, o masculino e o feminino. E aí tem dois tipos de metodologia, digamos assim, de pesquisa que são interessantes nesse sentido, que a gente pode ir por uma abordagem mais qualitativa, mesmo dentro do Pinion a gente faz isso, que o Pinion é uma empresa, nós temos um painel mobile e a gente coleta os dados através de smartphone e tal. A gente pode utilizar o nosso aplicativo para fazer coletas mais qualitativas em volume. Então, quando eu tenho um momento mais exploratório, por exemplo, se o cliente não sabe exatamente o que ele precisa, ou se a gente precisa dar uns passos atrás no problema de negócio do cliente, a gente faz um levantamento em áudio com os nossos respondentes. Então, respondente, fala aí sobre tal tema. Tem 2 minutos para falar aí sobre tal tema. E aí a gente vai analisar esses dados, utiliza AI para isso, para decupar essas entrevistas, para entender o que está de mais preponderante. E aí depois a gente parte para uma parte mais de quantificar essas narrativas, de testar essas hipóteses e tal. Então, tem caminhos para a gente chegar nas respostas dos clientes sem entrar num embate sobre você quer descobrir uma coisa, mas eu estou dizendo que está errado. Não, vamos abordar esse tema sim. E se for preciso, a gente dá uns passos para trás para ir por outro caminho aqui para ver o que os respondentes nos dizem sobre esse problema. Pô, muito legal esse case aí da pessoa influenciadora aí, da persona masculina. Ruim foi para ele, né? Para a empresa foi bom que não rasgou dinheiro, né? Já descobriu na largada que não ia dar bom e tá tudo certo. E às vezes talvez nem pro própria pessoa influenciadora ali, porque ela pode talvez, não sei se vocês divulgam isso até pra pessoa ali, mas pra ela repensar a forma como ela tava se comunicando, né? Porque por mais que você tenha um público maioria masculina, as outras pessoas que estavam te rechaçando, eu acho que é ruim, né? Então, repensar a forma ali da pessoa atuar como influencer talvez poderia ser uma boa também. Mas, Thalita, eu queria também entender um pouco, porque eu acredito que deve ter os mitos com relação à questão do uso de dados no produto, sabe? Tipo, quais que são os maiores, assim, que você entende quando tá trocando aí com os clientes, trazendo as informações das pesquisas, e alguns dados às vezes chegam e as pessoas, então esse dado diz isso, pô, então posso fazer isso? Calma lá, não é bem isso, sabe? Tipo, como que vocês, quais são pra vocês, assim, os maiores mitos com relação a essas questões dos dados pros produtos, assim, pras tomadas de decisões? Eu acho que tem um que ele é um dos mais fortes de pensar nas métricas de redes sociais. Então, tomar como verdade o que está acontecendo no ambiente digital, que é super nichado, mas a gente não percebe que é nichado, porque os dados são muito grandes. São ordens de grandeza gigantes, de impressões, de seguidores, esse tipo de coisa, sabe? Tomar como verdade, por exemplo, um grande sucesso ou uma crise institucional, porque alguma coisa tá bombando muito em algum canto da internet. A gente tem aqui dentro do grupo, né, tem uma outra empresa que é uma ferramenta de monitoramento de redes sociais, e a gente troca muito, né, nos nossos fóruns aqui de liderança sobre isso, assim. Você tomar como verdade o que está acontecendo, e são dados, tá? As plataformas entregam dados pra caramba, né? Tem tanto o mercado de influência, né, vive nessa bolha desses dados específicos, mas não necessariamente aqueles números inflados, eles espelham o mercado consumidor de uma marca específica. Então, ponderar o que saiu, o que está saindo de narrativa das redes sociais. Quando você joga isso numa pesquisa com uma amostra representativa, seja nacional, seja do próprio mercado consumidor como um todo, da marca, você pode perceber que aquilo que é um barulho muito grande nas redes não está afetando tanto assim pessoas de outros
estratos demográficos que não estão ali nas redes sociais, não estão sendo bombardeados por aquele tipo de coisa. Então eu acho que esse mito de olhar, dá muita ênfase para e posso estar me queimando totalmente aqui, tá? Mas dá muita ênfase para o que está acontecendo em rede social, para os números de influência, números de awareness, de impressões e tal, pode ser um problema para pensar na estratégia de produto, porque você não está fazendo o caminho completo, por exemplo, pensando só num funil, cara, no funil da conversão, assim. Então uma coisa pode estar acontecendo muito grande e tal, mas de fato, o que virou de conversão para um produto específico? E para o lado negativo também, algo que pode parecer um problema muito grande da marca, sabe, uma crise muito grande de reputação, quando você aplica isso para o total da população, digamos assim, ou para o total de consumidores, uma amostra representativa, você vê que não é um problema de reputação tão grande assim, sabe? E que é uma marolinha e que daqui 5 dias você não precisava fazer muita coisa. E é um mito no sentido que você pode mover a estratégia para um lugar errado. Você pode interpretar como algo super relevante, preciso me mexer agora, preciso fazer outra coisa agora, e não necessariamente precisa, de fato, sabe? Então, acho que isso é das coisas que mais me chama a atenção, assim, quando a gente pensa em mito de dado e estratégia de produto. Essa sua fala me fez lembrar que tem um comediante que ele sempre comenta algo relacionado com isso, assim, que fala que o pessoal faz muito barulho nas redes sociais sobre um determinado assunto, né? Só que quando você vai conversar com o tio da padaria, com a galera que tá no açougue, o pessoal do posto de gasolina, ele ainda fala as pessoas comuns que não são influenciadoras, que não estão nas mídias. Você ouve outras coisas que não tem nada a ver com o que tá bombando às vezes nas redes sociais, né? Que pode ser um barulho muito grande, exatamente como você falou, mas que a realidade é outra, né? Eu brinco às vezes com a minha esposa também, quando ela vê algumas coisas assim no Instagram, e eu falo, calma. Calma, porque eu não sei se é isso, entendeu? Tá na rede, eu posso… até falo pra ela, às vezes a gente pode ter uma briga agora, eu vou lá, faço um story super bonitinho, mas a gente pode ter acabado de discutir alguma coisa aí, só que ninguém viu a discussão, só vê o meu story, meu rosto bonitinho falando alguma coisa, a gente não sabe, cara. Então tem que tomar muito cuidado, assim, em tomar como verdade tudo que é colocado, né? Saber fazer esse filtro, né? Então essa sua fala me fez lembrar desse comediante que fala muito sobre isso, assim. E eu sempre refleti, eu falei, nossa, faz sentido. A gente toma como verdade, mas calma lá, pode não ser. Sim. E a pesquisa pode ajudar nisso, né? Você juntar o dado passivo coletado das redes sociais, que as plataformas entregam, ou que ferramentas de rede social, de monitoramento de rede social entrega, com o que a gente chama de dado ativo, dado declarado, porque eu vou atrás do público consumidor ou da população como um todo, com uma amostra representativa bem construída, para testar. Então, assim, muitas das vezes quando a gente faz projetos desse tipo, a gente começa com: você ouviu falar de tal coisa? E às vezes a gente se depara com o fato de que boa parte da população não ouviu falar. Ou quem ouviu falar está nichado no demográfico que usa aquela rede social. Então, sim, quem ouviu falar é entre tal e tal idade, entre tal e tal praça. Então, sim, quem ouviu falar tá reverberando ali no mesmo público, mas não necessariamente na população como um todo. Perfeito. Thalita, muito obrigado pelo papo. Gostei bastante de trocar com você. Queria fazer muitas outras perguntas, a gente ia entrar em outros temas, mas por conta do horário, né? Mas com certeza vou te chamar para mais vezes, inclusive até pro outro podcast que eu faço com meu amigo David Art, que chama Semiose. A gente grava em São Paulo, então já fica o convite aqui de antemão. Nos próximos episódios que a gente for gravar lá em São Paulo, com certeza eu vou te chamar aqui pra gente poder trocar mais, falar mais sobre essas questões de dados, e que eu acho que é muito legal falar também sobre a questão de liderança feminina, que eu acho que para influenciar ainda mais outras pessoas, que eu curto bastante, assim, esse tema relacionado com gestão e principalmente focado nesse ponto de diversidade. E deixa aí agora as suas redes sociais, contatos, quem quiser trocar com você, bater um papo, tomar um café em Bragança, que você falou que tá morando aí em Bragança. Pô, muito legal, assim. Então, obrigado, espero que você tenha gostado também dessa troca, que eu amei e aprendi bastante aqui contigo. Obrigada, Luan. Gostei muito também. Gostei muito. Muito obrigada pelo convite. Já aguardo para o próximo. É muito legal a troca aqui. Falar sobre esses outros temas também acho super interessante. Bom, eu sou a Thalita Castro no LinkedIn. Visitem aí o site do Pinion, que é pinion.app. E o Pinion também está no LinkedIn. Estou aqui para a gente conversar, trocar uma ideia sobre problemas de negócio, sobre
liderança e pensar na forma como dados, e principalmente a parte que mais me toca aqui, que é como pesquisa pode guiar e ajudar a pensar em problemas de negócio específicos de diferentes setores. Então, muito obrigada pelo convite, fico aguardando os próximos, foi um prazer. Pô, muito legal. E é muito doido, né? Porque a pesquisa deveria estar sempre assim, né? Eu acho que em tudo, né? Tipo, pô, vamos falar, nem se for pesquisas menores, né? Existem pesquisas muito mais complexas, como essa do case do Aloe Vera, pra mim é o melhor, assim, até agora, assim, que você comentou, porque né, é surreal, assim, deve ser muito, muito da hora ter participado desse case mesmo. Mas tem outras que são menores, que dá pra fazer de forma mais ágil ali, com menos tempo, um investimento um pouco menor, e já que vai trazer um retorno e um valor ali pro negócio, poder tomar uma decisão realmente baseada num dado, e um dado um pouco mais preciso, né? Um pouco mais assertivo ali, porque às vezes um dado um pouco mais enviesado pode tomar uma decisão errada e pode quebrar um negócio, né? Sim, sim. E a gente... Você falou, a gente tem essa coisa da Aloe Vera que foi gigantesca e tal, mas a gente tem outros clientes, inclusive menores ou com problemas, ou clientes grandes com problemas de negócio mais pontuais, mais específicos. Esse da pesquisa e entender a percepção das pessoas ajuda para diferentes tipos de problema de negócio de clientes diferentes, assim. Então, deveria sim estar em qualquer momento do desenvolvimento do produto, até no momento de tirar do mercado, por exemplo, alguma coisa flopada, ou no momento de ideação, de criação de algo novo. Perfeito. Thalita, mais uma vez, obrigado. Agradecer a todo mundo que está nos ouvindo aí também. Lembre de pegar o link deste episódio, compartilhar aí nas redes sociais. Marque eu lá, marca a Thalita também. Comenta o que você achou, comenta dos cases que ela compartilhou aqui com a gente, os insights que você teve sobre isso, porque é muito legal a gente estender a conversa além das plataformas de podcast aí nessas outras redes sociais que a gente tem. Muito obrigado, valeu e até o próximo episódio.